Às vezes, o sofrimento que a gente está passando é consequência direta de escolhas erradas. Mas e quando você está fazendo boas escolhas? E mesmo assim, você sofre, né? E você não encontra motivo, você pensa, não entendi, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Oi, bem-vindo ao nosso vídeo da quinta-feira. Se você está assistindo a estreia ao vivo, que começou às 20 horas do dia 9 de março de 2023, você pode se comunicar comigo fazendo perguntas e comentando no chat à direita aqui, caso você esteja assistindo no computador, ou aqui embaixo, para quem está assistindo pelo celular. Se você, por outro lado, está assistindo já depois dessa data, você pode escrever no espaço para comentários logo abaixo do vídeo e eu respondo a todos os comentários com o maior prazer. Pode perguntar, pedir ajuda, qualquer esclarecimento que você queira saber a respeito desse vídeo ou de qualquer outro vídeo que eu já postei, você pode ficar à vontade, que eu vou me esforçar para descobrir a resposta e ajudar você. Um esclarecimento também que eu queria fazer, que a descrição de todos esses vídeos das quintas-feiras mostra a partir de qual minuto exato eu começo a abordar o vídeo da segunda, qual um minuto a partir do qual eu falo do vídeo da quarta e qual minuto que eu começo a falar do vídeo da sexta-feira. Para que isso? Porque se você estiver assistindo, por exemplo, ao vídeo da sexta-feira, todos os vídeos de segunda, quarta e sexta têm links para o vídeo de contextualização correspondente. E se você quiser assistir só o vídeo da sexta-feira, só a parte em que eu menciono ele, você não precisa assistir o vídeo inteiro, que é enorme, basta você clicar nesse link que está aqui embaixo da descrição, que você vai direto para o vídeo que interessa para você. E uma coisa muito importante também é que eu vou começar um tratamento contra um câncer de mama. E eu sei que pode haver muito efeito colateral, incluindo fraqueza, enjoos, e por isso eu não sei se eu vou ter condição de gravar novos vídeos das quintas, né? Além disso, eu percebi essa semana que eu consegui transmitir em todos os vídeos que eu já fiz até agora, das quintas-feiras, foram 10, esse é o 11º, né? Começou na última quinta-feira de 2022. E eu percebi que eu já falei, já abordei tudo o que eu tinha de mais importante em termos de contextualização dos meus vídeos antigos. Então, eu estou me sentindo assim muito à vontade, muito tranquila, e por enquanto eu decidi que esse vai ser o último vídeo das quintas, né? Pelo menos por um bom tempo. Mas eu vou continuar estando disponível para você, para esclarecer as suas dúvidas, por meio dos comentários que você quiser fazer. Você pode perguntar à vontade, pode querer saber alguma coisa que eu falei nesse vídeo ou nos outros vídeos. Você pode, o YouTube sempre me avisa, né? Quando tem algum comentário novo. Você pode falar o que você achou do vídeo, esclarecer dúvidas complexas, pode ficar à vontade, eu sinto a maior alegria em poder ajudar você dessa forma também. Então, na semana que vem, a gente vai ver uma lição na segunda-feira sobre o livro de Esther, na quarta-feira, uma lição sobre o livro de Marcos, e na sexta-feira, como é que Jesus aparece no livro de Jó. E a gente vai abordar a nossa posição na sociedade, o tempo que a gente gasta em oração e o sofrimento do justo. E o fio condutor que une todos esses 3 vídeos são as nossas escolhas diárias. Então, vamos começar com o vídeo de segunda-feira, falando sobre Esther, no capítulo 4, especificamente nos versos 13 e 14. Mardoqueu mandou dizer a Esther: não pense que, pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Essa história que está no livro de Esther é a respeito de como ela chegou a se tornar rainha da Pérsia. Ela foi escolhida pelo rei Assuero e ele não sabia que ela era judia. E havia um conselheiro do rei, um oficial do rei, que odiava os judeus por causa de Mardoqueu, justamente por causa desse parente de Esther.
E por causa disso, ele tramou um plano para que todos os judeus em todo o reino da Pérsia fossem exterminados. E aí ele procurou Esther para pedir que ela ajudasse, intercedesse por eles, para que Deus a usasse para impedir essa matança toda. E aí ele fala justamente isso. Será que não foi para justamente um momento como esse que você foi feita rainha? E a nossa posição na vida, eu não sou rainha, né? Você pode não ser rainha ou rei também, né? Provavelmente não é. E a nossa posição na vida, na verdade, seja qual for, vem com uma grande responsabilidade, mesmo que essa posição não seja grandiosa. Você pode ser, por exemplo, síndico do seu prédio, você pode ser prefeito, você pode ser governador, você pode ser presidente, ou mesmo rei, né? Ou então, só pai, mãe, professor. O fato é que Deus espera que você faça o que é certo e bom aos olhos dele, sempre, seja qual for a sua posição na vida. E o que é certo e bom para Deus? A gente pode descobrir isso olhando, por exemplo, em Miqueias, capítulo 6, verso 8. Deus mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. É basicamente isso que Deus espera, que a gente pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com Deus. Em vários outros textos a gente consegue encontrar isso também, e principalmente em todo o ensino e na vida de Jesus, né? É só a gente olhar na Bíblia que a gente consegue entender qual é o resumo, a síntese de tudo aquilo que Deus espera de nós, né? Um exemplo de bom uso da nossa posição, porque a gente pode usar a posição que a gente está ocupando, né, de uma forma boa ou de uma forma ruim, de uma forma equivocada, que prejudica outras pessoas, né? Um exemplo de bom uso que traz bênção, né, não só para a nossa vida, às vezes não traz nem para a nossa, vai trazer para outras pessoas, né? Mas um exemplo da posição, mesmo que humilde, sendo usada para o bem, foi da escrava israelita de Naamã, que está lá em 2 Reis, capítulo 5, versos 1 a 3. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. A menina era israelita e foi feita cativa pelas tropas de Naamã e virou escrava da mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então você vê, né? A menina poderia ter uma mágoa enorme, né? Dos sírios e especificamente de Naamã e da família dele. Ela poderia, por isso, ter guardado só para ela a informação a respeito da existência de Eliseu, né? Esse profeta de quem ela falou aqui, só para prejudicar Naamã. Afinal, ele fez dela uma escrava, né? Mas ela escolheu agir com bondade. E com isso, ele se rendeu mais tarde, se você ler essa história, você lê que no final ele se rendeu ao Deus dela, ao Deus dessa menina. Isso está nos versos 15 e 17. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, que é Eliseu. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Aí Eliseu falou: não, nada a ver, não quero isso não. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Então ele se entregou, largou todos aqueles deuses, e ele cresceu, passou a vida inteira, né? Ele aprendeu e passou a vida inteira honrando, cultuando. E aí ele entendeu, não, nunca mais eu quero saber desses outros deuses. O verdadeiro Deus é o Deus de Israel, o Deus daquela menina, né? E ele chegou a isso por causa do ato de bondade dela. Mesmo sendo escrava, ela resolveu não se vingar. E um exemplo de mau uso da nossa posição
e nesse caso, era a mais alta posição da nação, foi o rei Davi. O rei Davi, aquele que a gente fala assim, segundo o coração de Deus, Davi pisou muito na bola. De vez em quando ele fazia alguma bobagem, mas a questão é que ele se arrependia, né? Por isso ele tinha também o coração, segundo o coração de Deus, né? E isso aconteceu quando ele resolveu fazer o censo de Israel. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 24, nos versos 2, 9 e até o 15. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, quer dizer, de norte a sul, né? E contem o povo, para que eu saiba quantos são. Aí Joabe falou assim, mas para quê, né? Deus multiplica o teu poder e tal, para que você quer isso? Mas não houve jeito, e ele insistiu, é isso que eu quero. Aí ele, tá bom, vamos fazer então. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800 mil homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500 mil. A gente pode pensar assim, mas ele queria contar ao povo. Não, esse versículo mostra que quem ele quis contar era quem estava apto a ir para a guerra. Então ele estava interessado em saber o poderio militar dele. Depois de contar ao povo, Davi sentiu remorso. Não foi bem arrependimento, mas ele sentiu um peso no coração e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele, o profeta, né? Vá dizer a Davi: assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição, 3 opções. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Olha só como Deus é, né? Ele ia dar uma punição para Davi, mas ele ainda deixou que ele escolhesse qual seria. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários, que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? 3 anos, 3 meses ou 3 dias? Mas a gravidade era diferente, né? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram 70 mil homens do povo, de Dan a Berseba. De norte a sul de Israel morreram 70 mil pessoas. E o problema de um simples censo, qual é? Foi justamente esse que eu falei. Olha, Deus já tinha mandado Moisés fazer 2 censos lá em Números, né? Inclusive, é daí que vem o nome do livro de Números, né? A gente vê lá em Números 1, 2 e em Números 26, 2, ou seja, no iniciozinho do livro, aí passam 40 anos, aí depois, no finalzinho do livro, mostra esses 2 censos que deram 600 mil homens de pé, em todos os dois, mostrando a fidelidade de Deus. Nos 40 anos, o povo não diminuiu. O povo não foi dizimado, não teve nada disso. Mas agora, a intenção de Davi era saber o tamanho da força militar dele. A gente já viu isso no verso 9, né? Em vez de confiar no poder e no amor de Deus. Como Joabe falou para ele que ele deveria fazer, mas ele não quis saber. Com isso, quem mais sofreu foi Davi? Não, ele não foi atingido pela praga. Foi o povo pelo qual Davi era responsável. Uma praga que matou 70 mil homens. E era uma punição que ele mesmo escolheu, né? Deus falou: você é que vai escolher. São 3 anos fugindo dos teus inimigos? São 3 meses de fome? Ou são 3 dias de praga? E ele preferiu atingir o povo do que somente a ele. Principalmente a primeira opção de fugir dos inimigos durante 3 anos, só ele seria atingido. Mas ele preferiu atingir o povo, né? E a conclusão para a gente, né? Porque você vê, né? Uma menina numa posição super humilde, a posição mais humilde numa sociedade naquela época era a posição de um escravo. E ela, nessa posição de escrava, escolheu fazer o bem para o seu captor, né? Para quem a tornou cativo.
enquanto Davi, que estava na mais alta posição daquela mesma sociedade, escolheu prejudicar o povo, e não apenas a si próprio. E tem uma conclusão para nós, né? As nossas escolhas sempre vão atingir outras pessoas, sempre vão. Seja resultando num bem verdadeiro, ou seja resultando num mal. Então, a gente precisa tomar muito cuidado na hora da gente escolher o que a gente vai fazer, porque Deus está avaliando até mesmo as suas e as minhas intenções, não só as escolhas, mas as intenções por trás delas. Vamos ver agora o vídeo da quarta-feira, que vai estar em Marcos, capítulo 1, versos 35 a 38. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Falando em fazer boas escolhas, o texto de Marcos mostra Jesus tendo clareza do que era para ele fazer, em meio a muito trabalho. Imagine, né? Ele tinha só 3 anos de ministério, né? E o trabalho era muito, muito. E essa clareza que ele tinha do que deveria ser prioridade, o que ele deveria fazer hoje, o que ele deveria fazer logo em seguida, é um milagre, é uma pregação, é um ensino, é um confronto. Essa clareza ele tinha como resultado direto do tempo que ele passava com o Pai em oração, né? Como isso aqui foi logo depois dele ter curado a sogra de Pedro. E aí, por causa disso, no pôr do sol, um monte de gente foi levando endemoniados, doentes e tal, para que Jesus curasse. E ele curou um monte de gente, e as pessoas continuavam procurando ele, mas Jesus tinha sumido. Né? E todo mundo procurando, 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 e ele nem disse para onde ele ia. Né? Porque ele sabia que se ele dissesse, todo mundo ia atrás. Né? Ele sumiu, né? Se isolou. Ele estava orando, ele precisava disso. E logo em seguida, o que ele respondeu? Em vez dele dizer o que estava, eu estou orando. Não, ele falou assim: vamos para os povoados vizinhos, vamos sair daqui dessa cidade, desse povoado, vamos ao redor daqui, porque foi para isso que eu vim. Deus mostrou o Pai, né? Mostrou para Deus Filho o que ele tinha que fazer ali. Foi para isso que eu vim e agora eu tenho que ir nas vizinhanças daqui, né? E era assim que ele sabia quando era hora de trabalhar num lugar e quando era hora de ir para outro, quando era para pregar, quando era para curar, quando era para consolar, quando era para confrontar, evitando que ele pregasse a um cego, que ele consolasse os líderes religiosos, que ele via que estavam em pecado, ou que ele confrontasse o pecador já arrependido, né? E a gente, às vezes, a gente troca as bolas tudo, né? Coloca os pés pelas mãos, não tem muita clareza do que a gente deveria fazer em cada hora, em cada momento da nossa vida. E às vezes a gente se preocupa com a família quando está no trabalho, em vez de dar tudo de si no trabalho. Ou então a gente pensa no trabalho quando a gente está na igreja, em vez de estar totalmente presente ali para o que Deus vai falar com a gente, para comunhão com os nossos irmãos. Ou então a gente quer pregar para um filho que precisa de consolo, né? Jesus também, como resultado desses momentos de oração, ele sabia o que era para fazer em cada uma dessas situações. Ele não sabia só quando ele tinha que fazer alguma coisa, mas ele sabia o que era para fazer em cada situação, evitando que ele falasse sobre a lei quando ele estava se dirigindo a estrangeiros, ou oferecesse cura da visão para um paralítico. Era momento de cura. Mas do quê? Né? Ou oferecesse perdão a quem nem percebia que era pecador. Né? E a gente também se enrola. A gente usa jargões evangélicos, termos que só quem está acostumado a fazer parte desse meio da gente, o pessoal do trabalho, que nunca colocou os pés numa igreja evangélica, ou nunca abriu a Bíblia para ler, ou a gente é juiz em casa, em vez de pai ou mãe. Lembrando que o volume de trabalho de Jesus era gigantesco, para só 3 anos de ministério, né? E por isso era tão importante que ele tivesse as prioridades certas em cada etapa desse ministério dele.
A gente pode até ter, né, uma vida assim, super atribulada, mas certamente não era mais do que esse tempo de ministério de Jesus, né? Mas mesmo assim, a mesma coisa acontece com a gente, né? A gente geralmente, nesse nosso tempo, né, de hoje em dia, a gente tem muitas exigências que a gente precisa cumprir, precisa atender, né? É família, é trabalho, é igreja, é um monte de coisa, né? E a gente também tem um monte de coisa importante para fazer, mas muitas vezes a dificuldade da gente escolher qual vai ser feita agora é enorme, é imensa. E geralmente a gente exagera em alguma dessas áreas e deixa outras de lado. Por exemplo, nós somos excelentes profissionais que sacrificam o lazer ou a família. Ou então nós somos excelentes pais que descuidam das finanças. Ou somos excelentes administradores das finanças que acham que a vida espiritual e devocional é secundária, né? E mesmo nas áreas com as quais a gente mais se importa, a gente de vez em quando faz escolhas equivocadas, das quais a gente se arrepende mais tarde, aceitando, por exemplo, uma promoção, né, no nosso trabalho, só que vem na hora errada, né, na hora em que a gente não estaria preparado para aquilo. E aí, com isso, a gente acaba trazendo muito sofrimento sobre nós, né? São os subordinados que não nos aceitam, que percebem que a gente subiu, mas na hora errada. Ou então, a gente não consegue, né? Caso a gente seja excelente pai ou mãe de família, né? A gente não consegue disciplinar um filho que a gente ama tanto, né? Pode até disciplinar um outro de quem goste menos, né? Essa história de, eu gosto de todos iguais. Não é, na verdade não é. Né? A gente vai ter sempre algum que é mais xodozinho, né? E o xodozinho a gente tende a proteger e não disciplinar, e disciplina só o outro, né? Ou então, a gente bem, né? Administrando as nossas finanças, né? Tá tudo indo muito bem, mas aí a gente decide comprar alguma coisa muito cara, por exemplo, um carro novo, quando a gente já tem um usado, né, mas que está em ótimo estado, né? E com isso a gente acaba prejudicando a poupança para alguma outra coisa muito mais importante. Por exemplo, para comprar uma casa, né? Sem falar que, às vezes, a escolha é sutil, não é só entre o bem e o mal, não, porque assim seria bastante fácil, seria bastante evidente. Às vezes, a escolha que a gente tem que fazer é entre o bom e o melhor, ou entre o ruim e o pior. Inclusive, a respeito de escolhas, tem um vídeo aqui no canal, na playlist eu não lembro se é vida cristã ou se é de autoestima, em que eu falo sobre escolhas, né? Além disso, a gente vive reclamando que não tem tempo para mais nada, né? Já aconteceu com você e eu já cansei de fazer isso, principalmente enquanto eu não era aposentada ainda, né? Vivia reclamando que não tinha tempo. E eu trabalhava, eu estudava, e eu ainda tinha a bênção de ter meu marido me ajudando demais em casa, na criação dos filhos, né? Mas mesmo assim eu reclamava que não tinha tempo para nada. E quando a gente se sente assim sobrecarregado, uma das primeiras coisas que vai para segundo plano é o tempo em oração. E esse é um tremendo erro nosso. Sabe por quê? Porque deveria acontecer justamente o contrário. Eu vou falar um pouco disso lá no vídeo da quarta-feira. Mas o fato é que a gente começa a sair dando cabeçada, a gente pensa assim, não, não tenho tempo para orar. Eu vou orar depois, quando eu tiver mais tempo. Agora eu tenho isso urgente para fazer. Aí sai para resolver a coisa urgente e começa a ser na base da cabeçada, na base da tentativa e erro, né? A gente tenta fazer as coisas darem certo, né? E nem sempre dão. E a gente, às vezes, percebe que aquilo foi correria, né? A gente ficou aí que nem umas baratas tontas e não resolveu nada, e acabou perdendo tempo. Mas a gente tem à nossa disposição a orientação certeira para cada situação que a gente enfrenta, que está bem ao nosso alcance, a qualquer hora do dia e em qualquer lugar. É a oração, por meio dela, Deus vai falar com a gente. Assim a gente pode ter clareza e objetividade do mesmo jeito que Jesus tinha. A gente precisa, para isso, buscar a orientação do Pai da mesma forma que Jesus buscava.
Se Jesus precisava, não era só porque a missão dele era assim tão importante, ele precisava estar sempre em oração. A gente pode não ser salvador do mundo, mas aquilo que Deus coloca para a gente fazer é importantíssimo também, né? Guardando as devidas proporções. Né? A gente não falou da posição que a gente ocupa, seja como pai, como mãe, como professor, como presidente, como prefeito, como síndico, como o que for, né? A gente ocupa uma posição. E proporcionalmente a essa posição, a gente tem vários papéis que têm prioridades, e a gente nem sempre tem clareza, né? Para saber o que é para fazer e quando é para fazer. Então, a gente precisa da mesma orientação que Jesus buscava, do Pai, né? E a forma da gente receber é por meio da oração, né? E a conclusão que fica para nós é que se a gente quiser fazer escolhas melhores e mais sábias para nós e para as pessoas com quem a gente se importa, e ainda por cima, ganhar tempo, como eu explico lá no vídeo da quarta, é preciso que a gente invista em passar tempo com Deus, não é gastar tempo, é investir realmente, é passar tempo com Deus em oração. E assim, a mágica da multiplicação do tempo e multiplicação das realizações vai acontecer na sua vida, na minha, na de todo mundo que acreditar e investir nisso. E agora vamos ver o vídeo da sexta-feira, que é a respeito do livro de Jó, capítulo 2, verso 3. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Aqui está falando que Jó sofreu, né, no livro, né, nesse versículo, está falando que o diabo tinha instigado Deus a fazer Jó sofrer sem motivo. E está falando que ele sofreu apesar de ser alguém que se desviava do mal. Né? E a gente já viu que algumas vezes as nossas escolhas erradas trazem sofrimento para nós e para outras pessoas, né? Como Davi, que trouxe a praga sobre o seu povo. Mas aqui, nesse texto específico, quem está sofrendo é Jó, né? Que é considerado pelo próprio Deus como alguém que sempre escolheu o bem e a justiça, era irrepreensível, se desviava do mal. E a gente, às vezes, vai sofrer, essa é a verdade, apesar de fazer boas escolhas, e aparentemente sem motivo. Às vezes a gente sofre porque a gente cavou, né? O sofrimento. Né? Às vezes o sofrimento que a gente está passando é consequência direta de escolhas erradas. Mas e quando você está fazendo boas escolhas? E mesmo assim você sofre, né? E você não encontra motivo, você pensa, não entendi, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Deixa eu contar uma coisa para você. Eu até já contei em outros vídeos. A minha primeira filha teve problemas muito graves de saúde quando ela nasceu. E eu ficava me perguntando quando isso aconteceu, por que eu? Por que comigo? Justo comigo. Nessa época, eu já andava com Deus, né? Eu tinha me convertido com 18 anos e minha filha nasceu quando eu tinha 23. E eram 5 anos de caminhada com Deus e eu achava muito injusto Deus permitir que isso acontecesse com quem o buscava, né? Com quem tentava viver uma vida santa e ficava comigo. E era interessante porque ela nasceu, nessa época a gente não tinha plano de saúde nem nada, e ela nasceu no hospital universitário. E era alojamento conjunto, era uma enfermaria, e cada mãe estava com seu bebê, menos eu. Meu bebê estava na incubadora, e eu ficava ali olhando aquelas mães com os seus bebezinhos e ficava julgando, né? Dizendo, só eu sou crente, como é que eu sabia? Né? De repente, tinha outras pessoas, de repente, todo mundo ali era crente. Né? Mas na minha cabeça, só eu era crente, e justo comigo, justo o meu bebê estava lá na incubadora, lutando pela vida. Né? Mas depois de um tempinho, eu parei de fazer essas perguntas. Por que comigo? Por que comigo? E eu passei a investir na oração e na ação que eram necessárias naquela hora. Né? Eu passei a aceitar e comecei a fazer o que precisava ser feito. Basicamente era o quê? Os tratamentos de saúde dela, assim, acompanhada, tomava remédio e tal, era acompanhada ali no próprio hospital, né? E quase sempre esses tratamentos eram na rede pública mesmo, porque a gente não tinha dinheiro.
6 meses depois, ela foi melhorando e tal, né? A gente achou, tá tudo superado, né? Então, quando esses problemas tinham passado, a gente pensava que o pior já tinha ido embora, né? E justamente nessa época, a gente descobriu que ela tinha um problema neurológico muito mais grave. Não sei se você conhece, mas é chamado de síndrome de West. Se você quiser pesquisar, coloca aí no Google e você vai ver, né? E além disso, além da síndrome de West, porque a síndrome de West é a forma mais grave de epilepsia. Então, ela, de uma hora para outra, começou a ter uns espasmos, né, que eram as convulsões. Ela levantava o bracinho, abaixava a cabecinha, várias vezes por dia, todos os dias, todos os dias. E aí vai no médico ali, vai no médico aqui. E aí o pediatra dela, ele era é ainda, né, um médico excelente. E, ele tratava dela de graça e é, ele viu que não ia dar muito resultado ali no serviço público, indicou para a gente um neuropediatra particular, né? E aí a gente passou a ter gasto com isso, com exames e tal. E, além disso, eu percebi que a gente passava a mão assim, né, na frente do olhinho dela, do rostinho dela, ela não virava, não acompanhava, como as crianças costumam fazer. Passava e ela continuava olhando para nada, né? E aí ele também indicou que a gente fosse numa oftalmologista particular. E quando a gente foi, né, eu levei ela, a gente descobriu que ela também tinha cegueira. E esse foi um sofrimento muito maior do que todo o sofrimento que a gente tinha tido no nascimento dela. Inclusive porque no dia que eu estava saindo dessa consulta com a oftalmologista, estava aprendendo ela na cadeirinha no carro, né, eu me dei conta que esse dia em que a gente descobriu a cegueira era o mesmo dia do meu aniversário de 24 anos. E eu chorei demais quando eu percebi isso. Mas depois desse impacto inicial, eu voltei a investir na oração e na ação, né? Da mesma forma que eu fiz 6 meses antes, na oração e na ação que era necessária naquele momento, né? Então, agora o quadro tinha mudado bastante, né? Além de tratamentos de saúde caros, eu também estava dando mais aulas particulares. Eu era professora de natação e dava aulas particulares também de qualquer matéria de ensino fundamental e médio, né? E que, infelizmente, era o que me dava mais dinheiro do que as aulas de natação. Eu ganhava salário mínimo na natação, e com as aulas particulares eu ganhava mais. E comecei a dar mais aulas particulares, e também me preparava para concursos, né? Porque eu percebi, são tratamentos caros e, de repente, vão durar anos. E eu preciso de dinheiro para poder custear isso, né? Ter dinheiro suficiente para cuidar da minha filha, né? E aqui uma coisa que eu queria dizer é que eu queria deixar o meu agradecimento público às mulheres da Igreja Presbiteriana Betânia de Niterói, que há 37 anos, e sem que a gente dissesse nada para elas, sentiram que Deus estava impulsionando elas, como Sociedade Auxiliadora Feminina, a fazerem uma oferta específica para o tratamento da nossa filha, que hoje está viva, está bem de saúde e com uma vida produtiva e feliz, graças também a elas, né? Elas também foram usadas por Deus para isso, né? Eu não sabia o motivo de Deus ter permitido que aquilo tudo acontecesse com a nossa filha e com a gente também, né? Mas eu sabia que eu cria num Deus misericordioso e poderoso. E eu me apegava a isso, para continuar confiando e fazendo tudo que tivesse ao meu alcance. E como diz o Salmo 25:3, ninguém que confia em Deus vai ser envergonhado ou confundido. Vamos olhar lá. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. E Deus é realmente confiável. E a resposta sempre vem, mesmo que ela não seja exatamente o que a gente está esperando. Pensando num caso parecido com esse que eu contei, uma doença muito grave, por exemplo, ou esse que eu estou vivendo agora, né, da descoberta de um câncer de mama, né, tem gente que recebe cura total e espetacular, né? Às vezes é uma doença que nem tem cura, né? A síndrome de West até hoje.
é uma doença que não tem cura. Imagine há 37 anos, né? A maioria das crianças, praticamente todas, ficam tendo só uma vida vegetativa. E eu só fui descobrir isso quando a, a minha filha tinha 6, 7 anos, acho que eram 7 anos que ela tinha. A gente gravava um programa, nem sei se existe ainda hoje, né? Era um programa que se chamava Sem Censura, na TV educativa. A gente botava para gravar, saía para trabalhar e tal. Quando chegava de noite, a gente voltava para casa e a gente ia assistir. Aí eram vários entrevistados e tal. E num determinado dia, o entrevistado era um neuropediatra e o assunto era síndrome de West. Olha só. E aí a gente foi assistir, né? E nessa época, ela estava terminando a alfabetização, era o segundo semestre de 93. Então, ela tinha 7 anos, realmente. É, e aí, durante essa entrevista, as pessoas perguntavam muito assim, mas como é o tratamento e tal? E como que é essa criança na escola? Porque naquela época eu já estava vendo, né? Que ela estava conseguindo ser alfabetizada. E essa era uma grande dúvida minha, né? Será que ela vai conseguir aprender a ler? Será que ela vai conseguir ter uma vida normal, né? E a cegueira foi reduzindo a ponto dela conseguir aprender a ler, e a gente já estava perto do final do ano, ela estava já lendo muitas coisas, né? Estava terminando a alfabetização, né? E aí perguntaram, como é essa criança na escola? E aí ele falou assim, não, vocês não estão entendendo direito. A síndrome de West é uma doença tão grave que ou a criança morre da própria síndrome, ou ela morre por causa dos efeitos colaterais do tratamento, que são muito sérios, né? Pode dar pressão alta, pode dar infarto. Tanto que a minha filha realmente fazia um controle diário com o pediatra da pressão arterial dela, né? Para que ela não sofresse um infarto. E aí ele falou: a síndrome de West não tem cura, e as crianças, em geral, não sobrevivem até chegarem à idade escolar. Quando eu vi isso, eu vi o tamanho do que Deus tinha feito por nós. E eu nem tinha noção. Só praticamente 6, 7 anos depois é que eu fui perceber o tamanho da cura que Deus tinha dado. Né? Era uma doença muito grave e ela foi curada. Né? Talvez fosse o único caso no mundo naquela época, não sei hoje em dia. Né? E existem outras doenças que são assim, mas são doenças que, em geral, quando tem essas curas espetaculares, às vezes é que nem aquelas que contam lá no Novo Testamento, né? Jesus chegava para um paralítico, levanta-te e anda. E aí ele levantava e pegava a cama e saía andando. Pá, assim, né? E a cura dela não foi assim. A cura dela foi muito, muito gradativa, né? Que a gente só percebia quando a gente olhava para trás e comparava e pensava assim, teve uma mudança grande, né? Mas no dia a dia, a gente não percebeu nada assim. Era assim e, pluf, de repente virou outra coisa. Né? E tem muita gente que é curada assim, de uma forma espetacular, diferente do que foi com ela, né? Aquele impacto aí, a pessoa depois vai dar um testemunho, faz a gente pensar que é sempre assim, né? Mas com a gente não foi, né? Tem um extremo oposto, né? Que é gente que acaba, até tem uma doença muito grave e acaba morrendo daquela doença, mas morre feliz. Essa é a resposta que ela recebe. Morre feliz e é recebida na nossa verdadeira pátria celestial, alcançando a cura de verdade definitiva para todos os males. Como uma moça da nossa igreja que morreu alguns anos antes do nascimento da minha filha. Eu ainda era solteira quando isso aconteceu. Mas ela morreu feliz, cantando hinos de louvor ao Senhor e vendo muitos anjos em volta da sua cama, apesar de já estar cega por causa do câncer em estágio terminal. E existe o meio termo, né? Nem a cura espetacular e instantânea, nem a morte. Mas tem gente que recebe, como ela, minha filha, uma cura bem gradativa e quase imperceptível ao longo dos anos, mas deixando sequelas. E esse foi o caso dela. Ela ficou com sequelas. Ela não teve uma cura total, 100%. Não foi de uma hora para outra, mas foi a cura de uma doença incurável. E até mesmo a cegueira,
ela foi regredindo, ela não enxergava nada, era zero. Mas a cegueira foi regredindo, muito, muito devagar, até virar só atrofia do nervo óptico, dos dois olhos, que causa uma visão subnormal, mas permite uma vida praticamente autônoma. Né? Ela hoje em dia trabalha, né? Ela é servidora federal, concursada. Né? Ela fez 2 faculdades federais, ela tem 2 diplomas. Né? E lembra, né, que o meu grande medo na infância dela era que ela não conseguisse nem ser alfabetizada. Né? E hoje em dia ela chegou a isso. Né? E até mesmo o motivo de não ter havido a cura total, que eu, durante muitos anos, eu não entendia por quê, e ela às vezes me perguntava quando ela já era adolescente, quando ela era criança, ela não entendia muito bem, mas quando ela era adolescente, ela me perguntava, mãe, eu não entendo, por que que Deus não me curou totalmente? E eu falava, não sei também, né? Talvez mais para frente ele revele para você. E hoje em dia ela entende, por ela mesma, né? Porque ela trabalha com alunos com algum tipo de deficiência. E ela diz que ela só consegue entender esses alunos e ajudá-los realmente porque também passou pelo que eles passam, né? Glória a Deus, Deus tem sempre um propósito bom, né? Seja qual for, a gente às vezes não entende, mas a gente pode confiar. E a conclusão é que se você estiver sofrendo aparentemente sem motivo, você pode fazer como Jeremias, está lá em Lamentações, capítulo 3, de 19 a 26. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porém a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. E seja qual for o desfecho, né? A gente tem tanto motivo para continuar confiando e esperando no Senhor, mesmo que o desfecho seja a morte, né? Quando a gente lê lá o finalzinho do Salmo 24, ele fala assim, Davi diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, né? Você pode ser que você viva 100 anos, né? Pode ser que você não chegue a ter nenhuma doença grave, morra só de velhice, né? Ou pode ser que você acabe falecendo bem mais jovem, num acidente ou de uma doença. Seja qual for a época do fim da sua vida, se você crê e confia no Senhor e espera nele, quando chegar nesse final, você vai olhar para trás e vai dizer: a bondade e a misericórdia de Deus me seguiram por todos os meus dias. Então, confie, espere no Senhor, porque Ele sabe todos os motivos, como foi no caso de Jó, como foi no caso da minha filha e como é no seu caso, né? E como é no meu agora. E Ele é fiel e misericordioso e também poderoso para fazer você chegar num final feliz. E se esse final feliz ainda não chegou, seja qual for o final feliz, né? Seja a cura, seja a morte cercada por anjos, é porque você ainda não chegou no final. Na semana que vem, então, a gente vai se encontrar nas lições de Esther na segunda e de Marcos na quarta, e também vendo Jesus em Jó na sexta-feira. Todos esses 3 vídeos vão ter links para os vídeos completos, e todos eles, inclusive esse daqui, tem link para o livrinho grátis, para baixar com o resumo de todos os livros da Bíblia, para facilitar a sua vida, para ajudar você a caminhar nisso, a se aprofundar, a conhecer bem o Deus que a inspirou, amá-lo e saber o conteúdo da Bíblia e não ser enganado pelos falsos mestres que tem por aí. A descrição desse vídeo aqui
Tem link para o minuto exato em que eu comecei a falar do vídeo de segunda, mesma coisa em relação ao de quarta e também o vídeo de sexta. Mas, como eu expliquei no início, a gente não vai mais ter os vídeos novos das quintas, por causa do tratamento contra o câncer de mama. Se você pegou o bonde andando, sabe do que eu estou falando, vai lá para o comecinho que eu expliquei. E se você se lembrar de mim quanto a esse assunto nas suas orações, eu fico muito grata a você. Eu quero agradecer também por você assistir esse vídeo até o final, por você, nesse vídeo, nos outros vídeos, querer saber, né, se interessar, saber o que eu tenho para dizer. Eu sou muito grata a você por isso. Se você gostou, também se quiser achar mais fácil esse vídeo, deixe seu like, compartilhe também com quem pode ser ajudado pelo vídeo, tanto like quanto compartilhamento, inscrição, comentários, tudo isso faz o YouTube entender que o vídeo é relevante e facilitar o acesso de outras pessoas a ele, oferecendo, sugerindo, né? Aparece ali nos vídeos sugeridos, depois de outros que a pessoa assiste. Né? Se você quiser, pode se inscrever e ativar o sininho se pretende ser avisado das postagens das segundas, quartas e sextas, e outras novas, né? Que talvez eu volte a produzir no futuro também. Você pode também comentar nesse vídeo, nos outros também, principalmente para perguntar sobre alguma dúvida que você gostaria que eu ajudasse a esclarecer. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, procuro quem saiba. E vou responder a todos os comentários com o maior prazer, com a maior boa vontade. Então, gente, muitíssimo obrigada por ter ficado comigo até aqui. Né? Fica com Deus. Tenha uma semana, um mês, um ano, uma vida maravilhosa, confiando nele para o que deve é. Muito obrigada e tchau.